Olá, tudo bem com vocês? Saudações a todos. Meu nome é César. Eu estendo a você as cordiais boas-vindas. Seja muito bem-vindo a este humilde canal. Neste vídeo, eu gostaria de falar sobre a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Certo? Então eu gostaria de abordar esse assunto de forma assim detalhada, né? De forma pormenorizada. Porque é de suma importância que nós venhamos a trazer esse assunto à tona, né? Porque a ideia é nós trazermos o confronto de ideias. Porque, por um lado, a tradição religiosa, o conceito que ela tem sobre a vinda do Filho do Homem em nuvens com os seus anjos, nós já sabemos qual é esse conceito. O conceito que eles têm é a imagem de um homem sentado em um trono, rodeado de seres celestiais, envolto de um esplendor de glória. Então é essa a perspectiva que o sistema religioso conseguiu inculcar na mente das pessoas. E isso ganhou o quê? Notoriedade por cerca de 20 séculos. Então, por 20 séculos, por quase 2000 anos, as pessoas, elas ainda têm essa imagem na mente. Isso está impresso na mente de praticamente quase 100% da cristandade. Eles imaginam, então, a vinda do Filho do Homem nesses moldes, né? Criado pela tradição religiosa. Então, agora, nós, né, vamos dizer assim, a visão preterista, nós devemos trazer à tona esse assunto para que as pessoas possam ter o confronto das ideias, porque é necessário que se conheça o outro lado da moeda. Porque eu digo a vocês, eu também fiz parte da tradição religiosa. E a tradição religiosa, ou seja lá o sistema religioso católico, evangélico e protestante, a base desse sistema é o futurismo. Então, quando nós adentramos ao sistema, o futurismo nos foi imputado. Ou seja, nós aprendemos a considerar os escritos bíblicos sob uma ótica futurista. Ou seja, algo que ainda vai se suceder. Então, o que acontece? As pessoas, quando vão ler os escritos bíblicos, elas não levam em consideração o contexto temporal, o tempo verbal, o tempo da escrita, o emissor da fala, o receptor da fala. Esses aspectos não são abordados na questão futurista. Então, o sistema religioso, eles usam de um certo anacronismo. O que seria esse anacronismo? Eles pegam algo que foi dito lá para uma determinada geração, para uma determinada época, e traz isso para os nossos dias. E isso de geração em gerações. Ou seja, quantas gerações se passaram esperando a vinda de Jesus, a famigerada vinda do Filho do Homem. Ou seja, os nossos bisavós, quando eles entraram no sistema, foi passado na mente deles que Jesus ia voltar. Eles morreram
crendo nisso. Aí depois vem os nossos avós. Aprenderam dos nossos bisavós. Aí os nossos avós também morreram debaixo dessa expectativa. Aí depois vem os nossos pais. Os nossos avós passaram isso para os nossos pais. Aí de repente os nossos pais vão embora, né? Crendo nisso. E aí agora nós vamos absorver isso dos nossos pais e vamos passar isso para os nossos filhos. E dessa forma, essa falsa esperança ela vai se perpetuando de geração em geração e nada acontece. Então agora, o preterismo ele veio na contramão disso. Então o preterismo ele é o outro lado da moeda. E eu vejo que é importante que as pessoas conheçam o outro lado da moeda. Ela possa ter um conhecimento do futurismo e possam também considerar as escrituras debaixo do prisma do preterismo, para que assim ela possa fazer o juízo de valor. E não ser, manipulada pela visão da tradição religiosa. Então é necessário que as pessoas tenham um panorama do que é a visão futurista e do que é a visão preterista. E aí, claro, ela por si só vai julgar o que tem mais coerência de acordo com o que está na Escritura. Então agora nós vamos lá para o livro de Mateus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 16, versículo 27. Você que está aí, pegue a sua Bíblia, vamos juntos. Mateus, capítulo 16, o versículo 27. Olha o que diz. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. E então recompensará cada um segundo as suas obras. Então é este versículo aqui que nós vamos comentar. Bom, aqui em Mateus 16, versículo 27, Jesus ele declarou que ele haveria de vir, né? Ele declarou que viria, né? Ele declarou que viria na glória do seu Pai com seus anjos. Então é isso aqui que eu queria considerar nesse vídeo, né? Vamos ver. Bom, primeiro, ele diz que viria na glória do seu Pai com seus anjos e iria retribuir a cada um segundo as suas obras. Então isso aqui implica uma cena de julgamento, né? Ou seja, é um julgamento. Se ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras, isso seria um julgamento. Então, ou seja, esses anjos aqui, que vêm acompanhado do Filho do Homem, quem seriam esses anjos? Será que esses anjos são seres celestiais? Será que ao lermos este versículo, a imagem que vem na nossa mente é exatamente isso aqui? Não é exatamente esse tipo de imagem que nos vem à mente? Então, toda vez que nós nos deparamos na Bíblia, né, com a passagem que diz acerca da vinda do Filho do Homem em nuvens, com os seus anjos, né, é exatamente isso que nos vem ao imaginário. Porque isso aqui foi o quê? Um produto que o sistema religioso criou. Ou seja, é a interpretação futurista. A interpretação futurista, quando considera a vinda do Filho do Homem, o conceito
da vinda do Filho do Homem é exatamente isso aqui. Eles imaginam que a vinda do Filho do Homem se dará nesses moldes. Então agora nós vamos pegar aí aspectos do Antigo Testamento e vamos fazer um paralelo e vamos ver se os anjos que vêm com o Filho do Homem para retribuir a cada um por suas obras, vamos ver se esses anjos tratam-se exatamente disso aqui, ó. Se tratam de seres celestiais, né? Vamos ver qual é o papel dos anjos na vinda do Filho do Homem. Bom, então o objetivo desse vídeo, primeiramente nós vamos definir a figura desses anjos que vêm com o Filho do Homem, certo? E num segundo momento nós vamos entender qual é o papel desses anjos na vinda do Filho do Homem. Qual é o papel que esses anjos desempenham dentro da vinda do Filho do Homem. Então, para isso, como a vinda do Filho do Homem é um juízo, então nós vamos no Antigo Testamento e vamos pegar aqui também um juízo, né? Só que aqui é o juízo que irá acontecer sobre a Babilônia. Olha lá, Isaías 13, ó, oráculo, ou seja, oráculo aqui é uma profecia, né? Uma visão acerca da Babilônia, o qual Isaías, filho de Amós, teve, né? Então, Isaías, ele teve uma revelação, ou seja, uma profecia acerca da Babilônia. Então, o contexto aqui é acerca da Babilônia, está certo? Então, agora vamos ao versículo 4. Veja lá o que diz o versículo 4 desse mesmo capítulo. Versículo 4. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do rebuliço dos reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Versículo 5. Já vem de uma terra distante, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Bom, a terra aqui é uma referência à Babilônia, né? Nós lemos no versículo 1 que a visão que o profeta Isaías ele está recebendo das mãos de Deus era uma visão sobre o que iria se suceder ao reino da Babilônia. Então, assim sendo, essa terra aqui refere-se à Babilônia. Então, aqui diz que Deus estava vindo da extremidade do céu, os instrumentos da sua indignação. Então, agora preste bem atenção. Jesus, em Mateus, ele diz que ele viria na glória do seu Pai com seus anjos, né? Já aqui, o Senhor, ele vem da extremidade do céu com os instrumentos da indignação. Agora, faça aí um paralelo. Jesus, né, o Filho do Homem, ele vem nas nuvens do céu com os seus anjos. Aqui, o Senhor estava vindo da extremidade do céu com os instrumentos da sua indignação. Ou seja, esses instrumentos da indignação é uma tipificação o quê? Dos anjos. Se você trocar essa expressão por anjos, você vai ver que o sentido aqui se conserva. Veja, o Senhor ele estava vindo da extremidade do céu com os seus anjos para destruir toda aquela terra. Viu como que o sentido se conserva? Vamos fazer agora ao contrário. O Filho do Homem
Ele vem das nuvens com os instrumentos da sua indignação para retribuir a cada um segundo as suas obras. Você vê que o sentido, ele se conserva. Então aqui nós já podemos perceber que esses instrumentos da indignação seriam os anjos de Deus, mas não espíritos celestiais, mas sim os agentes que Deus iria fazer uso para executar o seu juízo sobre a Babilônia. Porque veja bem, eu mostrei a imagem de Jesus vindo em glória, né? Então aquilo foi um produto que o sistema religioso inculcou na nossa mente. Agora, por que aqui eles não fizeram a mesma coisa? Já que a vinda de Jesus com os seus anjos, ela vai se dar de modo literal, um homem sentado num trono, por que aqui não fizeram um ser celestial rodeado de anjos, indo em direção à Babilônia? Veja só. Então aqui, no versículo 17 de Isaías 13, aqui nos mostra de que forma Deus ele veio nas nuvens da extremidade dos céus com os instrumentos da sua indignação. Veja de que forma isso se deu. Vede, eu despertarei contra eles os medos, ou seja, Deus despertaria contra eles. Ora, se o contexto aqui é sobre a Babilônia, então Deus despertaria contra os babilônios. Deus despertaria contra os babilônios o reino dos medos, que não farão caso de prata e nem tampouco desejarão o ouro. Os seus arcos despedaçarão jovens e não se compadecerão do fruto do ventre. O seu olho não poupará as crianças, né? A Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, né? A glória e a soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Então, ou seja, Deus e os instrumentos da sua indignação iria transtornar a Babilônia. Só que aqui nós vemos que esses instrumentos eram quem? Eram os medos, né? Nós vimos aqui que esses instrumentos era o reino dos medos. Era o reino dos medos. Está aí, ó. Ou seja, o rei Ciro, à frente do exército dos medos, devastou a Babilônia. Então, quando lemos aqui em Isaías que Deus, o Senhor, ele vem da extremidade dos céus com os instrumentos da sua indignação, esses instrumentos da indignação é uma tipificação de anjos. São agentes de Deus que iria executar a ira de Deus sobre a Babilônia. Então, esses anjos, esses instrumentos, nada mais era do que a nação dos medos, ou seja, o reino dos medos, sob o comando de Ciro o Grande. Então, Deus, o Senhor que vem nas nuvens, ele veio na pessoa do rei Ciro para devastar a Babilônia por intermédio dos medos. Entende? Olha só, vamos a mais um exemplo aqui no Velho Testamento, para você ver que sempre que uma profecia ela apontava para um juízo, era sempre dessa forma que Deus executava o seu juízo. Vamos ao capítulo 19 de Isaías. Isaías 19, 1. Oráculo acerca do Egito. O Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e virá ao Egito. Os ídolos dos egípcios tremem perante a sua face,
e o coração dos egípcios se derretem dentro deles. Então aqui está mais claro ainda. Então aqui mostra que Deus, ele vem cavalgando em uma nuvem. Agora você imagina, quando lá em Mateus, Jesus ele diz que o Filho do Homem, ele vem numa nuvem, na glória do seu Pai com os anjos, é aquela imagem que nos vem à mente, né? De um homem num trono, envolto o quê? Num esplendor de glória, rodeado de seres celestiais. Agora, por que aqui o sistema religioso não faz a mesma coisa? Imagina o Senhor, o Todo-Poderoso, montado numa nuvem, indo em direção ao Egito. Olha só, vamos abordar brevemente como que isso aqui se desenrolou. De que forma Deus ele veio cavalgando na nuvem? Vamos ver de que forma esse juízo aconteceu no Egito. Então aqui era Deus vindo em uma nuvem em direção ao Egito. Então agora o Egito era alvo da ira de Deus. Ezequiel, capítulo 30. Nesse capítulo está aqui descrito de que forma a profecia de Isaías se cumpriu. Então lá Isaías, nós lemos que o Senhor, ele veio cavalgando numa nuvem até o Egito, né? Agora veja de que forma isso se sucedeu. Veio a mim a palavra do Senhor, Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus, gemei, aquele dia, pois está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Olha aí, dia de nuvens, tá vendo? Sempre associando, o dia do Senhor é sempre algo associado a nuvens. O tempo da destruição dos gentios, olha aí, veja aí se não é contra o Egito. Uma espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, né? Quando caírem os trespassados no Egito, a sua riqueza será levada, e os seus fundamentos se quebrarão. Etiópia, Put, Lud e todo o povo da Arábia e Cube, e os filhos da terra da aliança, e com eles cairão a espada. Veja que o oráculo aqui é contra o Egito. Lá em Isaías, nós vimos o quê? Que o Senhor ele estava vindo numa nuvem, cavalgando numa nuvem ligeira, até o Egito. E aqui nós estamos vendo o quê? Nós estamos analisando o cumprimento daquela profecia. Assim diz o Senhor, também cairão os que sustêm o Egito, né? E falhará o seu soberbo poder, desde Migdol até Sevene, cairão a espada, diz o Senhor Deus. Então aqui é o juízo contra o Egito. Isso aqui representa o quê? Deus vindo nas nuvens para julgar o Egito. A espada iria cair sobre o Egito. Agora vamos ver quem foi o agente que Deus usou para punir o Egito. Nós vimos lá em Isaías que quando a Babilônia ela foi devastada, os instrumentos da indignação do Senhor foi o reino dos Medos. Agora vamos ver aqui no Egito, vamos ver quem foi o agente que Deus usou para punir o Egito. Agora vejam por meio de quem que o Senhor veio cavalgando nas nuvens contra o Egito. Assim diz o Senhor Deus, eu farei cessar a multidão do Egito, por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo, e com ele os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra,
obviamente a terra do Egito, né? Desembaiarão as suas espadas contra o Egito e encherão a terra de mortos. Você está vendo? Ou seja, Nabucodonosor e o seu povo com ele, ou seja, Nabucodonosor, ou seja, o Senhor cavalgando nas nuvens, né? Nabucodonosor e os instrumentos da sua indignação, ou seja, Nabucodonosor e os seus anjos. O seu exército seria levado para destruir a terra do Egito. Então você vê que era sempre assim que o juízo de Deus se desenrolava. Sempre que Deus vinha em nuvens para executar o juízo sobre uma nação, ele vinha com os instrumentos da sua ira. E os instrumentos da sua ira geralmente era uma nação inimiga. Nós vimos aqui 2 exemplos. Nós vimos em Isaías, quando a própria Babilônia caiu na mão dos medos, né? Os instrumentos da indignação ali foi o quê? O rei Ciro e o exército dos medos. Agora aqui, os juízos de Deus caindo sobre o Egito, os instrumentos da indignação do Senhor foi o quê? A Babilônia. Então, quando Isaías fala que o Senhor ele vem cavalgando numa nuvem em direção ao Egito, olha aí, por intermédio de quem Deus ele veio nas nuvens. Ele veio na pessoa de Nabucodonosor. Está entendendo? Então agora vamos lá para um livro de Mateus. Bom, então eu disse que nesse vídeo eu iria trazer, são 2 objetivos, né? Então o primeiro objetivo foi mostrar quem eram aqueles anjos que vêm junto com o Filho do Homem. Então, pegando um exemplo no Antigo Testamento, nós vimos que assim como Deus ele vem da extremidade do céu com os instrumentos da sua indignação, esses instrumentos eram o quê? Uma nação inimiga. Então Deus ele veio na pessoa do rei Ciro, rei Ciro e o exército dos medos para punir a Babilônia. Então a vinda do Filho do Homem com os seus anjos é algo semelhante. Aqueles anjos são os instrumentos da ira de Deus, aqueles que iriam executar a ira de Deus. Veja só aqui na parábola do trigo e do joio, a explicação da parábola. Olha lá, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 40. Vamos entender qual é o papel dos anjos na vinda do Filho do Homem. Porque o Filho do Homem ele virá na glória do seu Pai com os seus anjos. Agora veja qual é o papel desses anjos. Veja qual é o papel desses instrumentos da indignação. Desses agentes que iriam executar a ira de Deus. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado e todos os que cometem iniquidade, e os lançá-lo-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então você entende que o papel dos anjos é executar a ira de Deus? Então os anjos são aqueles que iriam executar a ira de Deus. Então esses anjos aqui não se trata de seres celestiais, mas sim o quê? Dos agentes que Deus usaria para punir a nação de Israel. Olha só, gente, eu vou fazer questão de ler os versículos 40 e 41 dessa parábola na Bíblia hebraica. Veja como que o conteúdo dessa parábola tem uma forte ligação com o judaísmo.
Mateus capítulo 13, versículo 40, na Bíblia hebraica. Pois assim como o joio é juntado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus mensageiros e eles recolherão do seu reino, tudo que causa escândalo e os que rejeitam a Torá, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali terá choro e ranger de dentes. Veja, os mensageiros, os agentes que executariam a ira de Deus, os anjos, eles iriam recolher todos aqueles que causam escândalo e os que rejeitam a Torá. Veja aí a lei de Moisés envolvido nessa parábola. Veja que essa parábola tem uma forte ligação com o judaísmo, certo? Só que o sistema religioso, eles não abordam isso, porque eles pegam o conteúdo dessa parábola e transferem para os dias de hoje. Só que não vivemos mais a Torá. Haja visto que a Torá ela foi dada aos judeus, ao povo hebreu. Certo? Então agora vamos concluir o nosso vídeo. Então agora voltando para Mateus, capítulo 16 e versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos. E então retribuirá a cada um segundo as suas obras. O Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os instrumentos da sua indignação para retribuir a cada um segundo as suas obras. Veja que o sentido é o mesmo. Em Isaías, esses anjos foram o quê? Foram o exército dos Medos que puniu a Babilônia por intermédio do rei Ciro. Então agora aqui, quem foi os anjos e quem foi o Filho do Homem? O Filho do Homem aqui é uma tipificação do general Tito. E os anjos aqui são os exércitos romanos, as legiões romanas que executaram a ira de Deus sobre Israel. Então, quando Jesus fala que o Filho do Homem ele vem na glória do seu Pai com os seus anjos, obviamente, Tito Flávio ele veio na glória do seu Pai. Claro que glória aqui não se refere a um esplendor, Mas a palavra glória aqui pode ser traduzida como autoridade. Então, o general Tito, ele veio debaixo da autoridade de Vespasiano, na glória de Vespasiano, ele veio sob a autoridade de Vespasiano, com os seus anjos, com as suas legiões romanas, para executar a ira de Deus sobre Jerusalém. Então, ou seja, o Filho do Homem e os seus anjos executaram a ira de Deus sobre Israel. Então, ou seja, da mesma forma que aconteceu lá em Isaías, Deus que vem, o Senhor que vem da extremidade do céu, ele veio na pessoa do rei Ciro. E os instrumentos ali foi o reino dos Medos. E também, num segundo momento, nós vimos o quê? Deus ele vindo cavalgando numa nuvem em direção ao Egito. E nós vimos o quê? A forma de como essa profecia se sucedeu, essa vinda ocorreu, ela ocorreu na pessoa de Nabucodonosor e os seus exércitos que devastaram o Egito, ou seja, Nabucodonosor e os seus anjos, Nabucodonosor e os instrumentos da sua ira. Então aqui também não poderia ser diferente. O Filho do Homem aqui é uma tipificação de Tito Flávio. Tito Flávio que vem na glória do seu pai, que vem na glória, vem debaixo da autoridade de Vespasiano com as legiões romanas para devastar Jerusalém. Bem, Então,
Era exatamente isso que eu queria abordar, tá certo? É importante que nós possamos fazer o confronto de ideias, né? Porque nós não podemos mais ficar com aquela visão deturpada do sistema, de que a vinda do Filho do Homem se dará naqueles moldes. Um homem sentado em um trono rodeado de anjos. Porque se assim fosse, por que o sistema religioso ele não criou algo semelhante em Isaías? Quando diz lá que o Senhor ele vem com os instrumentos da sua indignação. Por que eles não criaram então um ser celestial rodeado de anjos ali em Isaías? Então você vê que, considerando ali o contexto, nós vimos o quê? Que aqueles instrumentos, aqueles anjos, são os agentes de Deus que vêm para executar a ira de Deus. E nós vimos que aqueles agentes eram o reino dos Medos, chefiados por o rei Ciro. Então o rei Ciro foi Deus vindo nas nuvens. Ele veio na pessoa de Ciro. E no segundo momento, nós vimos o quê? Que Deus, quando vem cavalgando nas nuvens em direção ao Egito, ele veio na pessoa de Nabucodonosor. Foi Nabucodonosor e o seu exército que devastou a Babilônia. Foi dessa forma que Deus veio cavalgando em nuvens. E agora, quando nós lemos em Mateus, o Filho do Homem ele vem na glória do seu Pai com os seus anjos. E o papel desses anjos é executar a ira de Deus. Não se trata de seres celestiais, mas sim dos agentes, ou seja, uma nação inimiga. Então aqueles anjos que vêm com o Filho do Homem seria as legiões romanas, sob o comando de Tito Flávio. Tito Flávio veio na glória do seu pai para destruir Jerusalém. Ele veio debaixo da autoridade de Vespasiano. É por isso que fala que o Filho do Homem ele vem na glória do seu pai. Glória ali traduz como sendo o quê? Autoridade. Não se trata de um esplendor, mas sim autoridade. Então Tito estava debaixo da autoridade do seu pai, que era o imperador Vespasiano, e foi o imperador Vespasiano que deu essa legalidade a Tito para que ele montasse as legiões, ou seja, os anjos, que iria executar a ira de Deus, conforme está na parábola do trigo e do joio, né? Onde o Filho do Homem, quando ele viesse, ele iria pegar todos aqueles que cometeram escândalo, aqueles que rejeitaram a Torá, e iria lançar eles na fornalha ardente. Obviamente, essa fornalha ardente é uma metáfora para o quê? Para Jerusalém. Então, Jerusalém, ela foi totalmente queimada, ela se transformou numa fornalha ardente. Tá certo? Bom, eu espero que você que tenha assistido esse vídeo, eu espero que você tenha entendido e que você possa desconstruir essa visão deturpada do sistema religioso. Tá certo? Vou ficando por aqui. Desejo a você uma excelente semana. Moramos em uma democracia. E em toda democracia há de prevalecer a pluralidade de ideias. Tá certo? Graça e paz. Eu volto em tantos outros vídeos. Tchau, tchau. Um forte abraço.